Salve galera, Cas Basquete na área, sejam todos bem-vindos ao Cas Basquete. Como vocês sabem, aqui o basquete não para. Então, mano, como vocês estão aí? Tudo jóia com vocês? Espero que sim. Bom, como todo mundo sabe, né? Thunder venceu o jogo. A exemplo do que aconteceu nas séries contra o Denver Nuggets, o roteiro parece que está se recriando novamente, desta vez com o Indiana Pacers. As séries agora vão para Indianapolis, né? As séries agora vão para Indiana e já o próximo jogo está marcado para quarta-feira, né? Quarta-feira será o próximo jogo, dia 11. E vamos começar logo fazendo o resumo daquilo que foi o jogo, né? O jogo começou um tanto quanto equilibrado e tenso, né? Para o Indiana Pacers, começou de uma forma diferente. Indiana Pacers começou como terminou o jogo passado, para quem reparou. O Indiana Pacers começou um jogo um pouco cadenciado, né? Com um ritmo não tanto quanto rápido, né? Como começou no jogo 1. Começou a cuidar mais da bola, só que se perdeu um pouquinho no segundo período, porque no primeiro período o Indiana Pacers conseguiu manter-se no jogo, evitou perder a bola o máximo possível e isso deu certo. Então foram poucos turnovers do Indiana Pacers no primeiro período. Já no segundo período, então, foi para esquecer. O segundo período do Indiana Pacers foi para esquecer. Só estou falando do Indiana Pacers, né? Então vou dar um mérito ao OKC. A defesa do OKC teve meritocracia neste jogo, sabe? Porque, olha, eles conseguiram neutralizar as principais peças do Indiana Pacers, que eram Pascal Siakam e o Haliburton, e também o Obi Toppin, né? Eles não conseguiram produzir do jeito que produziram até então, naquele momento, no jogo 1. O Pascal Siakam estava sendo bem marcado, o Haliburton estava cometendo turnovers, atrás de turnovers, não tinha espaço para conseguir arremessar, e quando arremessava já com uma contestação na frente. É aquilo que eu falei. Se o OKC prestar muita, mas muita atenção em contestar e afastar os jogadores do Indiana Pacers na linha de 3 pontos, né? Então já seria muito bom. E foi isso que aconteceu, né? Naquele espaço de 4 minutos, praticamente, quase estourando 5 minutos, 4:50 e 52, já quase se encaminhando para o final do segundo período, o OKC aplicou uma run, o OKC aplicou uma corrida de 17-2, isso mesmo. Uma corrida de 17-2, então foi fantástico. A partir dali, o OKC chegou a uma diferença de quase 20 pontos antes do intervalo. E foi ali que o OKC venceu o jogo praticamente, né? O OKC venceu o jogo ali. Alguns pontos que nós temos que detalhar aqui, analisar, o Daguenon foi teimoso, só que deu certo. Mas deu certo por quê? Porque a defesa conseguiu contestar muito bem e também teve um elemento surpresa nesse jogo, que foi o Aaron Wiggins. Aaron Wiggins estava muito bem nas bolas de 3. Só para ter noção, das 8 tentativas que ele fez, converteu 5, que lhe garantiram já 15 pontos. No total, o cara saiu com 18 pontos no jogo em 20 minutos. Então, era o cara que sempre mantinha o OKC no jogo. Sempre que o Indiana tentava baixar para 15, 14 pontos de diferença, aí ia lá o Aaron Wiggins, né? Sempre no lado direito. Sempre no lado direito, sempre na ala direita do Indiana Pacers, né?
porque se for ao contrário, é na ala esquerda. Um detalhe também que eu vou mostrar aqui neste vídeo é que o OQC sempre está tendo muitas chances de arremessar e arremessa de forma certeira, a maior parte das vezes, no lado direito da quadra do Indiana Pacers, que se for olhar do lado direito, que se for olhar na perspectiva do lado da quadra do OKC, o lado esquerdo, né? Para o OKC, o lado esquerdo, que está tendo muita eficiência em termos de arremesso de quadra de longa distância. Eu vou mostrar isso aqui, né? É um quadro que a NBA fornece e a gente vê realmente quais são as lacunas que as equipes deixam. E o Indiana Pacers tem deixado muitas lacunas no lado direito, não tem conseguido contestar muito bem. Já no lado esquerdo tem contestado muito bem. Por isso é que o OKC está explorando muito o lado direito do Indiana Pacers. Isso aconteceu também no jogo 1. Eu vou mostrar os dois charts e vocês verão que tanto o jogo 1 como o jogo 2, o OKC teve maior chances de acerto no lado direito, né, da quadra do Indiana Pacers. Coincidência? Não. Simplesmente eu acho que a leitura do Dagnall já percebeu isso. Cabe o Carlisle também perceber isso e cuidar disso. Ou se já percebeu, não está cuidando muito bem. Então, o Aaron Higgs foi uma chave para desequilibrar, né, este jogo. E ele desequilibrou muito bem com as bolas de três. Sempre que o Shai estava sendo marcado por um ou dois, ele sobrava lá. Sempre num lado direito da quadra do Indiana Pacers. Porque ele não acertou nenhum arremesso do lado esquerdo. Sempre quase no mesmo lugar e no lado direito da quadra do Indiana Pacers. Então foi uma leitura do jogo que ele já percebeu, e talvez também o Doug não percebeu, e explorou muito bem isso. E isso deu certo, desequilibrou o jogo. Porque sempre que o Indiana Pacers conseguia, ensaiava uma reação e resultava, porque o resultado já chegou a chegar de 13 pontos mesmo, né? E 13 pontos para o Indiana Pacers não é nada. Ele tirou vantagem de 15 pontos. Então, quando ele estava diminuindo para 13 pontos, ainda estava no terceiro quarto. Olha, se ele conseguisse diminuir abaixo da casa dos 10 pontos, seria perigoso, né? Imagina os caras que têm uma moral absurda para lidar com um caos, né? Então o Aaron Higgs estava lá matando as suas bolinhas de 3 e elevando o jogo para 16, 17, né? Aí o Shai também só complementava com as suas assistências, né? Falando no Shai, o cara jogou 36 minutos, né? Fez 34 pontos, né? Deu 8 assistências ainda, cometeu 2 turnovers no jogo. Foi muito bem o cara, né? Foi muito bem. Cestinha do jogo pela segunda vez consecutiva. O Shai, que com esses pontos, com esse jogo, juntando todos os jogos da temporada regular e todos os jogos da pós-temporada, playoffs e até as finals, ele alcançou 3.000 pontos já, né? Alcançou a casa dos 3.000 pontos só numa temporada. Então, também é óbvio, o cara saiu a cestinha da temporada regular, então é óbvio. Vamos lá alguns detalhes do jogo, né? É o seguinte, mano. Já falei que o Cason Wallace entrou de princípio, né? O Doug não insistiu em manter o Cason Wallace. Deixou o Hasterten no banco novamente, né? E, enfim, foi feliz com a sua teimosia. Aaron Wiggins foi o grande destaque do jogo. E o Indiana Pacers, no jogo passado, o Indiana Pacers teve 6 jogadores na casa dos 2 dígitos. Dessa vez, o Indiana Pacers também teve 7 jogadores, não 6. Dessa vez, ele teve 7 jogadores na casa dos 2 dígitos, né? Mas ainda assim, não foi suficiente para vencer. Eu falei no vídeo passado, se vocês prestaram atenção, mas se tiverem dúvida, podem regressar, né? No vídeo que eu postei sobre os 4 fatores que tornam o jogo 2 decisivo. Eu disse que se o OKC
quiser vencer o jogo, tem que um dos fatores seria limitar o Indiana Pacers abaixo dos 10 pontos. Eu falei isso e podem verificar no vídeo. E isso aconteceu. O OKC limitou o Indiana Pacers abaixo dos 10 pontos. Foi somente 7 pontos. E isso deu a vitória. Por quê? Porque o Indiana Pacers, quando faz 10 pontos, 110 pontos ou mais, as chances de vencer são maiores. Quando ele faz mais ou menos, pelo menos 110 pontos ou mais, venceu todos esses 13 jogos na pós-temporada. No jogo passado, repetiu-se, mas nesse jogo perdeu. E quando ele faz menos de 110 pontos, a chance dele perder é maior. Ou seja, ele está a 14 derrotas e 5 vitórias. Com este jogo foi a 15 derrotas e 5 vitórias, quando ele faz uma numeração ou uma pontuação abaixo dos 110 pontos. Né? Então, esses são detalhes importantes também. Outro detalhe que é favorável para o OKC é que quando o OKC consegue mais rebotes no geral, no quadro geral, jogo completo, vence o jogo. O que aconteceu? O OKC teve mais rebotes, conseguiu mais rebotes e assim venceu o jogo. Só para constatar aqui, eu vou olhar aqui na minha folhinha, olha, o OKC teve 50 rebotes. 50 rebotes. O principal reboteiro foi o Isaiah Hartenstein, né? O OKC teve 50 rebotes e o Indiana Pacers teve 48 rebotes. Diferença de 2 rebotes só, né? Mas a estatística diz que quando o OKC consegue mais rebotes no jogo, vence o jogo. E tá aí, aconteceu, né? Então, o SGA, né? O Shai, o Chet Holmgren e o Jalen Williams, os três combinaram num total de 68 pontos. Os três juntos em quadra combinaram 68 pontos. Aí vem 18 pontos do Aaron Wiggins, que destruiu o jogo com as suas bolas de 3, né? E aí foi fundamental. Então, os principais destaques para o jogo do OKC, eu já falei, foi o Shai, né? Com 34 pontos. Chet conseguiu 15 pontos. O Jalen Williams conseguiu 19 pontos. Aí tem o Aaron Wings com 18 pontos também. O Hartenstein foi bem no jogo, apesar de vir da segunda unidade, substituindo o Cason Wallace com 8 rebotes. Foi o maior reboteiro do OKC. Né? Então, o OKC teve 48% de lançamentos de quadra. Foi bem, né? Deixa eu ver aqui, com relação contra 45, no caso, contra 45% de lançamento de quadra do Indiana Pacers. Notando que, olha, o Indiana Pacers foi horrível nas bolas de 3. Foi horrível nas bolas de 3. O Indiana Pacers é uma equipe bem calibrada nas bolas de 3. Mas foi horrível. Até que, olha, no princípio do jogo, nos primeiros minutos do primeiro quarto, eles estavam muito bem em percentagem de bola de 3. Estavam acertando quase todas. Eles estavam de 3 de 4 nas bolas de 3. Mas no segundo período, enfim, ficaram totalmente descalibrados, sabe? E acho que foi ali que eles perderam o jogo, porque eles estavam tentando, insistindo nas bolas de 3, só que já não estavam conseguindo acertar. E aí foi o Shai, e aí foi o Aaron Wiggins, aí foi o Jalen Williams, sempre indo para a cesta e marcando. A vantagem começou a subir de 3 pontos, se tornou uma vantagem de 19 pontos, porque eles foram 19 pontos no intervalo, em desvantagem. Então foi muito, mas muitíssimo complicado para o Indiana Pacers, que também teve 35% nas bolas de 3, é isso que eu falei, então foi ruim. No jogo 1 eles tiveram 51%. 51%. Isso foi o ápice para eles, né? E embora eles conseguiram 35%, a margem, a percentagem do OKC não foi muito deles. Foi 38,9% nos 3 pontos, né? Quase 39%. Nem chegou a 40%, né? Então, e
Falando em 40%, essa é a média de percentagem do Indiana Pacers, né? O Indiana Pacers também teve 34 pontos na zona pintada, naquela zona aí do garrafão, e o OKC teve 42 pontos na zona pintada. Esse detalhe também é importante. Esses pontinhos ali é muito importante. Diferenciaram bastante o jogo, ou seja, de 34 para 42, mano, são 8 pontos, né? São 8 pontos, né? Já desequilibra aí. O resultado foi 123 a 107. Então desequilibra. Né? Então, esses foram os detalhes. Né? Haliburton, que terminou com 17 pontos, 8 assistências e 5 turnovers. Não foi bem o cara, apesar de que marcou 17 pontos, mas não foi bem. Foi bem marcado e também não estava no jogo. Em suma, para resumir, olha, o Indiana Pacers não foi bem no jogo. Não foi bem no jogo. Ainda assim marcou 107 pontos, mas não foi bem no jogo. Imagina quando ele for bem no jogo, né? Então, na sua casa, espera-se um Grand Bridge Field House barulhenta, né? Mais barulhenta que a arena do OKC. Espera-se um jogo muito, mas muito tenso, né? Porque vai definir quem vai liderar agora, porque a série está empatada 1-1. É só para dizer que na série contra o Denver, o OKC também venceu, desculpa, o segundo jogo, mas foi por 43 pontos de diferença, né? Então, será que dessa vez o OKC vai conseguir virar o jogo? Ou o Indiana Pacers vai novamente sair na frente, já que o fator casa é diferencial nesta equipe, nesta franquia, né? Porque em sua casa eles fazem bons jogos e tem um, um, um retrospecto de 7-2 em sua casa, né? 7 vitórias e 2 derrotas. Enfim, vai ser muito bom ver esse detalhe também. Bom, pessoal, este foi mais um resumo do jogo 2. Do jogo 2, né? Que foi praticamente um jogo em que o OKC resolveu de forma tranquila. Dessa vez não deu para o Indiana Pacers tirar essa vantagem. Mano, mais de 20 pontos indo no último quarto, né? Não é para qualquer um tirar essa vantagem. Não deu. O OKC venceu de forma tranquila, né? E vamos esperar o jogo 3. E acredito que o jogo 3 será também um jogão, porque o OKC virá para tentar tomar a liderança e o Indiana Pacers também, obviamente, não deixará que o OKC saia vencendo em sua casa. Então, pessoal, não se esqueçam de dar aquele like mágico que muda aqui os meus números no meu canal. Não se esqueçam de comentar, é muito importante para mim. Vocês não sabem ou não têm a noção do quão é importante, o quanto muda em termos de engajamento, vocês comentando, vocês se inscrevendo para quem é não inscrito no canal e vocês compartilhar também o canal para outras pessoas. E só tenho que agradecer a todo mundo que tem apoiado o canal, né? Muito obrigado de coração e estamos aqui, né? Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo, galera, ok?